Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui falar sobre o Brexit. Brexit é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia iniciado em 2017 e com previsão para terminar em 2020. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a UE, tornando-se o primeiro país a fazê-lo. Brexit vem das palavras inglesas Bretanha e exit, saída. Mas essa saída não aconteceu de imediato. Foi inicialmente marcada para o dia 29 de março de 2019. Esse prazo não foi cumprido e acabou adiado 3 vezes para 31 de janeiro de 2020. Em março de 2017, a decisão de deixar a União Europeia foi notificada ao bloco. E, segundo o artigo 50 do Tratado de Lisboa, uma vez o desmembramento se efetivaria 2 anos depois. Então, março de 2019 chegou e a separação não aconteceu. Neste período, um acordo de saída, desenhado pela primeira-ministra britânica Theresa May, foi rejeitado 3 vezes no Parlamento do Reino Unido. Isso a levou a deixar o cargo em junho. Para o lugar de May, em julho foi eleito Boris Johnson, que em sua campanha prometeu que o Reino Unido sairia da União Europeia dentro do novo prazo, 31 de outubro de 2019, com ou sem acordo. No início de setembro, o Parlamento britânico aprovou uma lei que, na prática, impedia um Brexit sem acordo. Em outubro, Johnson foi obrigado a solicitar à União Europeia um novo prazo para o divórcio, que foi concedido pelo bloco. Sem o consenso entre os parlamentos, Johnson fez uma jogada e tanto. Convocou novas eleições gerais para dezembro. O resultado, o Partido Conservador obteve uma maioria avassaladora, o melhor resultado desde o ano de 1987. Sendo assim, o parlamento foi ao favor de Johnson, que aprovou seu acordo de retirada. Fala galera, agora é a Ana Júlia e eu vim aqui falar para vocês sobre alguns motivos e causas desse acontecimento. A primeira delas é a não coesão do Partido Trabalhista contra o Brexit, a grande participação no plebiscito da população mais conservadora e idosa e além do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que prevê a liberdade de um membro para deixar o bloco de forma voluntária e unilateral. Temos também o ceticismo de parte da população que não sentiu os benefícios econômicos da União Europeia, principalmente na Inglaterra, o fato da contribuição financeira do país ao bloco ser superior aos gastos do bloco com o Reino Unido. O maior controle das fronteiras e da soberania nacional diante das decisões a serem tomadas era o que eles mais queriam. Além do sentimento nacionalista muito presente no território britânico, eles não queriam aderir ao euro e queriam aderir somente mínimos aspectos do espaço Schengen, como na cooperação policial e judiciária. E esse sistema de informação do Schengen também foi um motivo e causa. E para quem não sabe, o espaço Schengen, ele permite vistos para estadias de curta duração entre os países da União Europeia, além de pedidos de asilo, controles nas fronteiras externas, cooperação e coordenação entre os serviços policiais e as autoridades judiciais como forma para garantir a segurança. Fala pessoal, meu nome é Natália e eu fui designada a falar sobre alguns impactos que o Brexit teve no Brasil e na economia mundial. A gente pode citar como um dos impactos positivos que teve no Brasil é que o Reino Unido, saindo da União Europeia, ele deve buscar se aprofundar laços comerciais com outras regiões, ou seja, diversificar. Ele pode fazer laços comerciais com a América Latina, por exemplo, no caso do Brasil, e não precisa ser necessariamente na União Europeia. Nesse cenário, as importações brasileiras teriam potencial para crescer. Porém, um dos impactos negativos é que a grande identificação do Reino Unido é com os Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos e o Brasil, eles são concorrentes em algumas exportações. Então, se houvesse uma união entre os Estados Unidos e o Reino Unido, poderia prejudicar o Brasil de alguma forma em nossas exportações. Agora falando dos impactos que o Reino Unido vai sofrer diretamente, é que ele vai ter uma maior autonomia, um maior controle de fronteiras, que é um negócio que vem preocupando o Reino Unido faz um tempo, mas um dos impactos negativos é a desvalorização da Libra e o fato dos principais compradores de seu produto serem da União Europeia. Então, saindo do bloco, ele vai perder clientes e mercado consumidor. Outro impacto negativo é o aumento da taxa de desemprego, já que algumas
empresas do Reino Unido podem querer manter o acordo comercial comum da Europa, migrando as suas empresas para países que façam parte da União Europeia, além de existir o risco de desintegração do Reino Unido como uma possível saída da Escócia. Agora, os impactos da União Europeia em si é que o bloco, por sua vez, tem a tendência de se tornar mais forte, mas com uma queda do PIB regional e a possibilidade de outros países saírem de blocos, seguindo o exemplo da União Europeia. Também pode ser citado como um dos impactos na economia mundial é que, quanto maior for o volume do comércio de um país com o Reino Unido, maior será o impacto do Brexit sobre o produto nacional. Então é isso, obrigada a todas pela atenção e até a próxima.